Amém? Queridos, vamos entrar na palavra de Deus e vamos ficar em pé em reverência à palavra. Eu queria que você abrisse no livro de Atos, capítulo 10, por favor. A partir do versículo 1. Atos, se você que não trouxe a sua Bíblia e trouxe seu smartphone, pode ligar, né, aí na Bíblia e poder juntos lermos a palavra. Atos capítulo 10, a partir do versículo 1. Então diz assim, amém? Posso ler? Em Cesareia morava um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? O anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória de Deus, diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. Amém? Palavra do Senhor. Pai, nós queremos que esta palavra seja muito especial aos nossos corações. Queremos, Deus, que ela venha de encontro às nossas necessidades. Todos nós somos diferentes, vivemos momentos diferentes, vivemos uma situação muito única e singular, mas todos precisamos do Senhor. Precisamos do Teu poder, da Tua medida, da Tua graça. Eu seja portador desta palavra, Deus, pelo poder do Espírito Santo, e que Ele nos toque com profunda verdade, e que essa verdade seja libertadora. Nos dá entendimento dessa verdade. Ministra-nos. O Senhor está aqui. Nós não estamos só. Nós não estamos aqui fazendo um prosetelismo. Nós estamos aqui reverenciando um Deus que é vivo. Nós estamos aqui reverenciando a nossa fé que busca todos os dias o Senhor. E assim, Pai, consagramos esse tempo na Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, podeis assentar. Nós temos todo um capítulo aqui de Atos 10, eu não vou ler inteiro para não me demorar muito. E em todo esse capítulo ele conta essa história, essa experiência desse homem. Cornélio era um centurião, era um homem italiano que era responsável, né, por um número de soldados, tinha uma posição importante dentro ali de Roma. E ele não era judeu, ele não era um homem que tinha nenhuma relação com os judeus. Ele era um homem religioso, O texto diz que ele era um homem piedoso, um homem que tinha sentimentos pelos necessitados. E não só ele, mas toda a sua família. E aqui nós temos uma história interessante, né? Nós temos aqui 4 moveres sobrenaturais nessa história. Nós temos o anjo, né? Isso aqui não é uma ficção, isso aqui é uma história verídica. Amém? Amém. E nós temos o anjo que aparece, nós temos aquilo que chega à presença de Deus, que é as suas esmolas, as suas orações, e nós temos, lá para frente, Pedro tem uma visão, a partir do capítulo 9, do versículo 9 a 16, Pedro tem uma visão, Pedro está orando lá no terraço dessa casa à beira-mar, e ele tem uma visão, e nessa visão Deus começa a ministrar Pedro
porque Pedro tinha algumas restrições para levar o evangelho às pessoas que não eram judeus. Ele tinha meio que uma tendência de um chamado para os judeus. Inclusive, ele e Paulo já tiveram algumas discussões lá na frente por causa dessa situação. Mas enfim. E nós temos também a vinda do Espírito Santo, lá no versículo 19, quando eles então recebem Pedro e Pedro fala de Jesus ao coração deles. Então nós temos 4 moveres sobrenaturais. Eu queria falar sobre todos eles nessa noite, para que nós pudéssemos entender um pouquinho daquilo que somos em Cristo Jesus. É interessante porque o anjo, ele vem e ele não anuncia a salvação. Ele não anuncia a salvação. Ele traz um recado de Deus. Os anjos faziam isso, né? Quando ele chega a Maria, ele diz: olha, és bendita do Senhor, cheia de graça, e você vai ser mãe do Filho de Deus. Eles traziam um recado de Deus. E aqui não é diferente. Esse anjo, ele não anuncia a salvação. Por que ele não anuncia a salvação de Cristo? Ele apenas traz um recado de Deus. Porque a salvação, ela deve ser anunciada por todo ser humano que crê em Jesus na sua vida. Essa é a honra que Deus nos deu, de proclamarmos o evangelho da salvação. Então, o anjo pede para que Cornélio chame quem podia anunciar esta salvação, que era Pedro, que estava num outro local. Agora, fique imaginando se você recebesse um anjo na sua vida, né? Se aparecesse um anjo, né? E aqui o autor diz, né, que Cornélio, no versículo 4, ele diz: fixando nele os olhos, ficou possuído de temor, né? E é natural. Se aparecesse um anjo, qual seria a sua reação? Né? Qual seria a sua reação? Né? Qual é a reação que nós teríamos? E é interessante também se um anjo fosse os responsáveis de anunciar a salvação de Cristo. Nós teríamos assim uma experiência totalmente diferente daquela que temos. Aonde você ouviu de Jesus a primeira vez? Quando que foi que você teve um confronto de Cristo na sua vida? Você lembra disso? Você lembra? Quando foi? Quem foi? O lugar que foi? A pessoa que foi usada por Deus para falar desse amor à sua vida? Você lembra disso? Agora imagine se fosse um anjo, né? Um anjo que aparecesse do céu reluzente, alto, grande, branco, né? E proclamasse, né? Você com certeza dizia: não, amém, eu aceito, eu reconheço, né? Você teria muito medo, muito temor. Mas não é assim. Deus usa alguém para falar para você de que existe esperança. Deus usa alguém para falar para você de que existe amor. Você lembra desse dia em que você orou? Se você não lembra, você precisa fazer isso de novo. O que você acha? Você lembra desse dia em que alguém falou para você de Jesus, do que foi a cruz e do que ela representa na sua vida? É muito importante que você saiba disso. Irmãos, há uma verdade entre você nascer e você morrer. Há uma verdade que não tem como escapar. O nascimento e a morte é uma verdade que vai chegar para você. O nascimento já chegou, amém? Vai chegar a morte. Eu tenho que dizer isso para você. Em algum momento vai chegar. Ontem, quando eu fui ao velório dessa pessoa, a esposa disse assim: a gente sempre acha que isso é com os outros, nunca é com a gente. A gente nunca está preparado para a morte, nunca. Por quê? Porque ela, né, por mais que alguém enferma e vai num processo de morte por uma enfermidade, mas a gente nunca está preparado para a morte.
A gente está preparado para a vida. A gente festeja a vida, a gente saúda a vida, a gente se alegra quando alguém nasce, não é verdade? A gente celebra quando uma criança nasce. Mas quando chega a morte, a gente não sabe lidar com ela. A gente não sabe. E ontem, a semana, acho que retrasada, eu fui convidado para fazer um enterro. Eu detesto fazer enterro, né? E falo isso para ver se você nunca peça para fazer enterro. E eu falei para o pastor Fábio assim, disse, cara, você tem uma oportunidade única, nunca de fazer um enterro. E ele não queria ir, mas ele falou assim, nossa, pastor, com certeza será uma experiência magnífica. E levou o Rodrigo junto, né? O Rodrigo chorou. Quem mais foi? Só o Rodrigo? Só o Rodrigo? Chorou bastante o Rodrigo. O Rodrigo, ele ganha para chorar em enterro, se você quiser levar, e ele desse tamanho todo, ele faz aquele escândalo, meu Deus, por quê? Por quê, Senhor? Por que levaste? E o Fábio faz a parte da cerimônia, né? Então eles... o Denis também foi, o Fábio nem lembra, e o Denis foi para cantar, um chora, um canta e o outro ora, né? É o trio. Então eu não preciso fazer enterro, eu tenho, né? Nem o Assis, né, Assis? Nós temos aí o trio. Descobrimos o trio. Nós só vamos fechar um preço agora. Porque está muito bom, né? Um ora, um canta e o outro chora. Mas a gente brinca, né? Mas quando você vai fazer um enterro, irmãos, assim, sério, você fica pensando, onde será que essa pessoa está no céu? Né? Será que ela... Né? E a gente começa sempre a racionalizar, não, ela está no céu. Era um cara bom, né? Era um cara bom. Né? Todo mundo quando morre é bom, né? O pior que seja, né? A gente diz que é bom. Né? É que nem o pastor lá que foi fazer o enterro do traficante, e a mãe chorando, e todo mundo ali, cheio de gente boa naquele enterro. Né? E aí a mãe disse, pastor, fala para todo mundo que o meu filho está no céu, que ele era um cara bom. Ele disse, com certeza, minha senhora, com certeza. Né? Ele não ia falar que não, né? No meio de um monte de traficante. Né? Ele disse, com certeza, ele está no céu. Com certeza. E a gente, quando vai fazer o enterro, ontem, olhando ali a vida dessa pessoa, e essa pessoa morreu de um infarte, com 56 anos, né? O Orley. Almir conheceu também. E Orley era um cara saudável, jogava bola, não fumava, não bebia, mas era hipertenso. A Jaque disse assim, a lembrança que eu tenho dele é quando ele jogou uma impressora na parede. Né? Ele era terrível, né? Era um cara assim, eu sempre dizia, tu vai morrer disso, eu profetizei. Né? Mas ele era muito tenso. Né? E assim, aquele foi um momento... Eu acho, assim, a gente já não se via há muitos anos e a gente fica pensando, né? Será que está com o Senhor? Sabe, irmãos, por que eu falo isso? Porque quantas pessoas você conhece que você sabe que não tem Jesus como Senhor das suas vidas? Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas na sua família não têm Jesus? Seus pais, seus irmãos, eles não têm Jesus. Eu queria dizer para vocês que se eles morrerem amanhã, eles vão ao inferno. Eles não vão ao céu. Ah, não, mas Deus vai ser bom. Eu vou provar para vocês que não, hoje. Isso é sério. Porque o anjo não falou de Jesus. Ele mandou chamar Pedro. E talvez essas pessoas que você conhece, você tenha a responsabilidade de falar para elas. Não vai aparecer um anjo. E se aparecer, não vai mudar. E tem mais uma coisa interessante. Cornélio, ele era um homem religioso. Provavelmente um católico, não sei, porque ele era italiano, né? E não sei se nessa época já existia o catolicismo. Não, Assis, não. Então,
associei aqui italiano com, né? Amém. Mas ele era um homem religioso. Se ele era um homem religioso, ele pertencia a alguma instituição. Mas Cornélio, olha só, ele era um homem bom. Era um cara que, se morresse, todo mundo ia dizer assim: não, ele me ajudou, ele me deu esmolas, ele era um homem que amparou minha família, ele era um homem bom, era um homem que as suas atitudes subiam à presença de Deus. Não, você não está entendendo isso. As atitudes dele subiram à presença de Deus. Chegou, Deus está lá no trono sentado com os anjos tudo adorando. De a pouquinho o pai, silêncio. Chegou um negócio aqui. Chegou uma luz aqui. Chegou algo diferente aqui no trono. E aí os anjos, o que é, Senhor? É as orações e as esmolas de Cornélio. É isso que a Bíblia diz. Chegou a presença de Deus. E aí? Cornélio está salvo? Não. Não. Não está. Porque a palavra de Deus diz, né? Que a fé, ela não é para salvação. Mas a fé sem obras, ela é morta. Mas o que moveu Deus foi a fé desse homem. Foi as suas atitudes, foi as suas ações. Deus interviu de tal forma, por quê? Que Deus mandou o anjo, e o anjo pediu, porque o anjo podia ir direto a Pedro, não podia? Por que não foi? Porque aquela experiência talvez seria única para aquele homem. Ele precisava dessa experiência de que aquilo que ele fazia era algo de honra, era algo que subia à presença de Deus. Porque se o anjo vai direto a Pedro e diz, vai lá e fala de Jesus para ele, ele não saberia que aquilo que moveu o coração de Deus foi as suas atitudes, mas as suas atitudes não o salvariam. E é interessante, nós percebemos, Paulo diz, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, o autor diz, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Então, queridos, aqui nós temos uma verdade que diz, nada do que você fez ontem à noite, ou ontem, ou esta semana, está oculto aos olhos de Deus. Nada. A mentira, pegou alguma coisa indevida, fez algo, cometeu algo, nada está oculto aos olhos de Deus. Nada. Tudo chega à presença de Deus. Mas aquilo que chegou à presença de Deus por Cornélio foi algo como uma oferta saudável e agradável. Algo que mexeu com o coração de Deus. Algo que moveu os céus. O que está chegando à presença de Deus em sua vida? O que chega à presença de Deus em sua vida? Nós temos uma história interessante do rei Balsazar, que está escrito em Daniel capítulo 5, o qual o rei era um usurpador, um rei que roubou o templo, um rei que começou a usar os utensílios do templo de Jerusalém para suas festas. E de repente ele está lá festejando com outros reis, com outras pessoas, e uma mão vem escrevendo na parede, e diz também o autor que ele ficou tão assustado que as suas pernas batiam de medo, e a mão escrevia o seguinte:
era uma língua que ninguém entendia, e chamaram o profeta Daniel para interpretar. E Daniel veio e interpretou e disse: foste pesado na balança e foste achado em falta. O que chega à presença de Deus na sua vida? O que chega à presença de Deus na sua vida? Porque, queridos, aquilo que nós fazemos reflete na eternidade. Mas a nossa salvação, a nossa relação de intimidade com o Espírito Santo, preste atenção no que eu vou falar. Por favor, preste atenção, Deus quer falar muito com você hoje. É algo sério. Nós vivemos como Cornélio, às vezes sendo religiosos, sendo bons, mas nós não sabemos algo que é determinante. E no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8 a 9, diz: pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você está entendendo? Você pode ser o cara que mais, a pessoa que mais faz coisas boas na terra, mas a salvação não vem por essas obras. Por quê, queridos? Porque nada do que fazemos pode ser maior do que o sacrifício de Cristo. Deus não pode receber nada de nós que seja maior do que a cruz, maior do que a redenção da cruz. Ele não pode. Por maior que seja a obra, por homens que foram e são na história, homens que mudaram vidas, homens que fundaram projetos sociais enormes, o próprio inglês que fundou o Exército da Salvação, que está em mais de 120 países no mundo, um projeto maravilhoso. Aquela que eu gosto muito de falar dela, da Madre Teresa, até esqueci o nome dela, Madre Teresa, né? Eu acho magnífico a vida dessa mulher, o amor que ela teve pelos pobres na Índia, tudo que ela fez. Eu quero dizer para vocês que nada disso é maior do que o sacrifício de Cristo. Nada. Deus não pode receber isso. Porque se Deus fizer isso, Deus anula aquilo que Jesus fez na cruz. Então, por isso, mas foi as obras dele que sensibilizaram o coração de Deus. Foi aquilo que ele recebeu, que Deus recebeu, que moveu Deus por aquela pessoa. Por isso que o amor de Deus está em todos nós, sobre todos nós, vendo todos nós. Então, queridos, Pedro, ali, novamente, por 3 vezes, ele é confrontado sobre a sua posição. Ele é confrontado a quem ele precisa ouvir, se é o seu coração, que tinha conflitos em levar a salvação de Jesus a um gentil, ou se ele era confrontado aquilo que ele estava ouvindo e vendo como uma direção de Deus. Agora é interessante porque nesse ambiente Pedro obedece. Porque quando Pedro está orando lá em cima, o Espírito Santo fala com ele e diz: há 3 homens lá embaixo, desce e vá com eles. E Pedro obedece. E aqueles homens que estavam lá eram esses homens que eram 2 servos e um soldado de Cornélio. E quando eles chegam na casa de Cornélio, toda a família está esperando. Imaginem vocês, né? Cornélio anuncia: gente, veio um anjo na minha casa. Veio um anjo na minha casa. E o anjo falou que vai vir um outro homem, que o nome dele é Pedro, e ele vai vir trazer uma mensagem de salvação para nós todos. Vamos ouvir. E se reuniu toda a sua família. Eu não sei, mas deve ter se reunido muita gente. E a partir do momento que Pedro chega, e Pedro então fala de Jesus, fala da cruz, fala da salvação. E aí é interessante porque o versículo
44, já lá na frente, ele relata isso, quando ele diz assim: enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E aí, junto com Pedro, estava, ele diz assim no 45, né, os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. O que eram os fiéis da circuncisão? Eram os judeus convertidos. E eles achavam que aquilo que Cristo fez era só para eles. Mas Deus alcançou os gentios e por isso nós estamos aqui, amém? Fale para a pessoa do seu lado: você foi alcançado pela graça da cruz. Então, irmãos, nós aqui temos uma experiência linda, porque aquilo que sobe à presença de Deus não é maior do que a presença de Deus quando vem a você. E Cornélio tem uma experiência nova. Naquele momento, Cornélio sente a presença de Deus. É isso que o texto fala. Todas as pessoas foram invadidas pela presença de Deus. Por isso que às vezes nós fazemos obras, ajudamos pessoas e fazemos, e a gente sempre se decepciona. Por quê? Porque a gente espera gratidão, a gente espera reconhecimento, a gente espera que as pessoas voltem para agradecer, mas não voltam. Foi assim com aqueles 10 leprosos, somente um voltou. Então, queridos, se nós fazemos obras esperando gratidão, nós nunca vamos ser invadidos pela presença de Deus. Porque o que nos retribui é quando nós fazemos e permitimos que a presença de Deus esteja em nós. Aquilo que nós fazemos não pode ser maior do que a presença de Deus. Quando eu morrer, eu não quero ser lembrado pelo que eu fiz. Eu quero ser lembrado como um homem que viveu na presença de Deus. Eu quero que as pessoas digam: esse homem viveu na presença de Deus. Ah, mas ele fez... Porque nós medimos as pessoas pelo que elas fazem, não é verdade? A gente mede as pessoas pelo que elas fazem. Ah, fulano, ó o carro. Ó, fulano, diretor executivo, fulano, é isso. E ao mesmo tempo que nós medimos as pessoas pelo que elas fazem, e se elas errarem em algum momento da vida, nós, esquecemos tudo o que elas fizeram e julgamos. Por quê? Porque a nossa vida, quando é medida por obras, ela não é medida pela presença do Espírito. E aí nós vivemos sempre medindo as coisas, calculando as coisas. Essa família que eu fui lá ontem, é uma família que saiu da igreja, assim, sabe? Aquele jeito que sai assim. Gente que vem na tua casa, come a sua mesa e vira as costas e vai embora e nem agradece. Eu sei que você não passa por isso, mas é mais ou menos isso. Mas quando a morte chega, as pessoas lembram. Lembram de quem? Do pastor. Essa outra família que o pastor Fábio foi, também foi a mesma coisa, né, pastor? Mesma coisa. Ai, pastor, será que o senhor podia vir dar uma palavrinha? Vontade de falar, né? Vontade de dizer: ah, safado. Agora lembrou do meu número. Mas não é assim, irmãos, que Jesus espera de nós. Não é assim que Deus nos quer. Deus nos quer prontos sempre a servir. Porque quem nos julga, quem nos abençoa, quem é justo é o Senhor. É Ele. É Ele. Se a gente vive essa medida das pessoas, a gente não caminha na presença de Deus, a gente está sempre longe do Senhor.
E eu acho que aqui, irmãos, a essência de Cornélio não era o que ele fazia, mas era quem ele era. Era um homem simples, humilde. Era um homem rico, era um homem com posses, era um homem que não precisava fazer o que fazia, mas era um homem que tinha um coração simples na presença de Deus. Porque, na verdade, o que chega à presença de Deus, o que o autor diz, né? O que chega à presença de Deus, que ele diz ali, quando o anjo vem, o anjo diz assim, as suas orações, versículo final do 4, as suas orações e as suas esmolas subiram à memória de Deus. As suas orações, você tem orado? Você tem dado esmola às pessoas? Eu sempre falo para vocês, né, eu sempre tenho lá moedas, eu sempre tenho, né, aqueles R$2 para aquela pessoazinha. Esses dias tinha uma senhora muito de idade vendendo aqueles pacotinhos de bala, né? E eu dei 5 para ela. Ela falou, é só 2, senhor. Não, mas é para abençoar a senhora. Deus te abençoe, então. Né? A gente tem que aprender a dar, irmãos. A gente julga. A gente julga. Né? Tem uns noiados que eu não dou. Eu já sei, assim, bem noiadão, assim, né? Tem uns ali no Parolim ali que são terríveis, né? Essa semana vinha uma moça, assim, ela é usuária, né? E eu nem abri o vidro. Ela parou na frente do carro e ficou assim. E eu falei, Deus te abençoe. É uma loucura. Mas, irmãos, viver a vida na presença de Deus é aquilo que nos sustenta, é aquilo que nos muda. Eu estou cansado da religiosidade. Eu estou cansado de lidar com pessoas que são religiosas. Você quer ver eu ficar bravo? São pessoas que vêm e dizem para mim assim, mas eu fiz isso, eu dou isso de dízimo, eu abençoo isso. Porque eu faço isso, o senhor tem que fazer isso. Isso é religiosidade. A igreja se constrói por pessoas que vivem na intimidade da presença de Deus. Pessoas que estão dispostas a servir. A Ruth, eu levei ela essa semana para casa, ela estava lá fazendo suco, e ela disse assim, foi tão bom estar com os meninos, conversar com eles, conhecer, e eles me conhecer também. E a gente fala tanto isso para vocês, né? Vão lá visitar a casa, vão lá ouvir uma história de alguém que talvez você nem imagina que precisa tanto do amor de Deus. Às vezes nós precisamos entender que aquilo que somos como cristãos está num lugar tão simples que é a intimidade da presença de Deus. Não é aquilo que fazemos. Deus não se move pelo que nós fazemos. Não é o que faço, mas o que Ele é que me transforma. Amém? Então eu queria que você entendesse isso. Você que está dizendo assim, não, eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais. Quem sabe você disse esse ano, orou para Deus, diz, Deus, esse ano eu quero fazer muito para o Senhor. Irmão, você não vai fazer nada. Você já está falando isso faz 50 anos. Alguém está dizendo assim, nossa, o pastor profetizou hoje. Porque na verdade, irmãos, o que você tem que fazer esse ano? Vá para a presença de Deus, vá para a presença de Deus, ore mais, dobre mais os seus joelhos, vá para a presença de Deus e Deus vai se mover por você. Se precisar mandar anjo, Ele manda, se precisar chamar Pedro, Ele chama, se precisar vir o Espírito Santo, vem, Deus se move por você, amém? Mas o ambiente que você precisa é na presença de Deus, é ali, Deus desceu. Talvez no quarto, quando Cornélio estava orando, o anjo veio ali, naquele ambiente. Mas ele ali, ele não tinha, porque ele era um homem que fazia coisas, ele era um religioso. E Deus disse para ele, cara, eu quero que você seja mais do que isso, eu quero que você seja meu filho. Eu quero que você tenha a mim como pai.
que você encontre esta essência da presença da minha vida na sua vida, e que você possa não só dar para as pessoas coisas, mas que você possa ser proclamador da salvação agora. Ele passa então a deixar de só dar esmolas, a deixar de só orar, mas ele passa a levar para as pessoas, como Pedro foi usado por Deus de forma que fez esse homem ser tão transformado, que o Novo Testamento diz que aonde a sombra dele passava, as pessoas eram curadas. Quando ele foi para uma pessoa que pedia esmola, ele diz: eu não tenho ouro nem prato, mas o que tem te dou. Jesus, levanta e anda. A esperança daquilo que Cornélio passou a ter era muito maior do que as suas riquezas. O valor daquilo que ele passou a ter nas mãos era maior do que ele sempre deu. Era a graça redentora de Jesus. Talvez você diz: eu não tenho nada, eu não consigo nada, eu não sei nada. Mas você tem tudo quando você tem Cristo. Você tem a maior riqueza de Deus na sua vida, que é o Senhor. Se não for isso, irmãos, você sucumbe. Se não for essa presença de Deus na sua vida, você não sustenta um casamento, você não sustenta um relacionamento com um filho. Se não for essa presença de Deus na sua vida, você não sustenta o seu trabalho, você não lida com as suas finanças, você não lida com as suas enfermidades, você não lida com sua solidão, com as suas angústias pessoais, que ninguém sabe quais são. Quantas vezes você se sente só, quantas vezes você chora, quantas vezes você se cobra da vida. Mas a palavra de Deus diz, eu quero ler de novo esse texto, onde ele diz: os olhos, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. O Senhor te conhece. E só Deus pode sustentar você, só Deus pode preencher aquilo que você precisa. Amém? Esta é a palavra.